Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje a gente vai comentar sobre um assunto muito importante quando a gente diz respeito aí à cafeicultura, que é a adubação do cafeeiro. Como fazer essa adubação correta, quais são os tempos adequados, quais são os meses adequados para a gente fazer a adubação. Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Lembrando sempre que aqui no nosso canal a gente tenta trazer algumas informações, mas você sempre deve buscar o seu técnico, buscar as pessoas de confiança aí que atendem a sua propriedade, para que você tenha aí aquela consciência melhor do que fazer em cada caso. Aqui a gente passa uma visão geral do que seria ali a adubação correta, a forma correta de se fazer isso no cafeeiro. Muito bem, quando a gente pensa na adubação do cafeeiro, ela deve ser feita ali em momentos estratégicos, pensando de acordo com as necessidades nutricionais e os estágios de desenvolvimento da planta. O manejo correto da adubação ele é essencial para garantir uma boa produtividade e também a qualidade dos grãos e da bebida do café, sempre levando em consideração a exigência do estado nutricional do cafeeiro e também a disponibilidade de nutrientes do solo. Ou seja, antes da gente planejar uma boa adubação do cafeeiro, uma adubação correta, devemos sempre ter em mãos ali a análise de solo, e isso vai ser o nosso norteador ali para saber as quantidades adequadas ali para a gente adubar o cafeeiro. Muito bem, quando a gente fala ali de adubação no café, a gente conversa com as pessoas mais antigas que trabalham com o café ali há mais tempo, a gente sempre escuta eles falando que a data ideal de adubar café é finados, Natal e Carnaval. Isso no meio popular aí entre os produtores rurais, isso é muito comum a gente ouvir falar isso. E acaba que isso tem uma certa lógica, né? Não é de tudo, vamos dizer assim, não é errado isso, né? Mas existem formas da gente adequar isso, né? Para que essa adubação aconteça ali de forma mais adequada. Então, quando a gente fala ali da adubação de finados, que seria ali mais ou menos no dia 2 de novembro, a gente está falando de uma adubação pré-florescimento. E aí um fator interessante da gente pensar ali nesse mês de novembro é onde está começando as chuvas, né, nas regiões cafeiras, a gente pensar aí no estado de Minas Gerais, interior de São Paulo, ali algumas regiões, Espírito Santo, ali são regiões onde que no mês de novembro vai estar começando as chuvas. E a gente tem que imaginar sempre o seguinte, a planta ela vai beber aquele nutriente, né? Se a gente for fazer uma comparação com o ser humano, a planta não comeria aquele nutriente, ela beberia. Então, para que a planta absorva ali os nutrientes, é preciso que tenha água, né? E essa água, se ela não for disponível através de irrigação, ela vai ser disponível através dessa água da chuva e vai coincidir com essa época. Então, essa adubação de pré-florescimento ali, ela vai fazer com que as gemas florais se formem, né, de maneira mais uniforme, que você tenha ali uma boa florada, né, o que consequentemente pode acontecer numa boa pegação de frutos ali. Bom, quando a gente pensa lá no Natal, a gente está pensando na adubação de frutificação. Então, ali o objetivo seria o crescimento inicial dos frutos, a formação de folhas novas e também pensando em nutrientes que vão ali auxiliar, né, o crescimento vegetativo e o desenvolvimento desses frutos. Então, a gente já está numa fase onde já está formando ali os chumbinhos, então você precisa que esses frutos ali tenham ali uma reserva de nutrientes para que se possam desenvolver. E aí, de acordo com essa prática, vamos dizer, popular, a gente tem aí o carnaval, que é onde a gente tem a adubação de enchimentos de grãos, que seria mais ou menos ali no mês de fevereiro e março. E aí o objetivo seria de
sustentar esse enchimento de grãos, né? Favorecer ali esse enchimento de grãos. A gente já teve uma florada, a gente já teve o pegamento ali da florada e agora os grãos estão ali no momento de expansão. Então você precisa ali fornecer esses nutrientes para que a planta desenvolva, né? Para que os grãos se desenvolvam e você consiga fazer uma boa colheita. Bom, isso são ali a forma mais comum, mais popular. Muitos produtores fazem dessa maneira até hoje, isso é muito comum, adubam apenas essas 3 vezes no ano. E a gente tem que pensar que as lavouras, né, as fazendas, elas têm condições diferentes, né? Então, cada local vai ter a sua particularidade. Então, às vezes, para determinado produtor, isso é o que ele pode fazer. Ele não tem, às vezes, recursos, né, para que fazer uma adubação mais sofisticada, mais adequada, mas existem, sim, maneiras de você sofisticar isso e melhorar essa adubação. E aí a gente vai adaptando de acordo com cada propriedade. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor, eu queria falar aqui também dos momentos ideais, né, os momentos-chave ali, para a gente entender quando adubar, né, a importância da adubação nos momentos ideais. Porque quando você entende ali o objetivo daquela adubação, você vai conseguir ali manejar melhor a hora certa, né, a forma certa de fazer essa adubação. Bom, a gente pensar aí nesses momentos ideais, a gente pode pensar na implantação da lavoura, né? Então, antes do plantio, né, é importante que a gente tenha ali uma adubação boa, principalmente em relação ao fósforo, né, já pensando que o solo já está corrigido, né? Então, você fornecer ali uma quantidade boa de fósforo no solo, geralmente a gente faz aquele fósforo no suco de plantio ou na cova, né, para que a planta tenha aquele arranque inicial ali e consiga sustentar ali nos primeiros anos de vida. Bom, o outro momento seria no desenvolvimento inicial, ali nos primeiros 2 anos, que é um momento chave também para você ficar atento a essa adubação. E ali você fornecer os macronutrientes, né, o nitrogênio, fósforo e potássio principalmente, né, de forma adequada ali para que a planta se estabeleça bem e forme, né, uma boa lavoura ali, a gente pensando nesse desenvolvimento inicial. E depois, na fase adulta, a gente pensar na produção, que é essa adubação que a gente comentou, que seria ali uma adubação pós-colheita, né? A gente fez aquela colheita, a gente vê que as plantas elas ficam ali depauperadas, né? Então, caem muitas folhas, então precisa se fazer uma adubação para você renovar aquelas folhas, né? A planta conseguir ali fazer novas folhas, e aí uma adubação pré-florada, uma adubação de crescimento dos frutos e uma adubação de maturação de frutos. Essa adubação aí na fase adulta, essa pré-florada, crescimento de frutos e maturação de frutos, seriam aquelas que a gente comentou no início aqui, né? O finados, Natal e Carnaval, né? Pré-florada, crescimento de frutos e maturação de frutos. Sempre lembrando que para fazer adubação é preciso ter água, né? A planta, os nutrientes eles precisam estar diluídos na solução do solo para que a planta os absorva. Então, caso você não tenha irrigação, você tem que aí ficar atento ao período de chuvas aí da sua propriedade. Bom, outro fator importante que eu quero citar aqui para a gente entender melhor como fazer essa adubação correta é sobre o sistema radicular do cafeeiro. Então, quando a gente pensa na adubação, a gente tem que pensar que a raiz ela funciona ali como se ela fosse a boca da planta, né? Então, a maioria dos nutrientes eles vão ser absorvidos pela raiz. Existe adubação foliar? Existe e é uma boa prática. No entanto, a maioria ali dos nutrientes eles vão ser absorvidos pelas raízes. E aí, quando a gente pensa em raiz, a gente está falando de um sistema radicular. Então aqui a gente tem uma raiz que é uma raiz pivotante, que vai ser aquela raiz que ela vai dar estabilidade para a planta e ela vai profunda ali no solo, né, chegando a 1,5 metro, 2 metros e meio, dependendo das condições do solo, né. Se a planta não encontrar nenhum impedimento físico ou químico, essa raiz pivotante pode ir bem fundo, o que é interessante, né, principalmente para a gente pensar na questão de buscar água ali. Então, se não tiver
pedra ali no solo, se o solo for corrigido corretamente, elas vão bem profundas. A gente tem aí as raízes secundárias, né, que elas vão ficar ali ao longo dessa principal, né, e também a gente tem raízes superficiais, né, que vão ali de 40 a 50 centímetros de profundidade. E aí a gente tem as radicelas, que são as raízes finas, e essas são as que vão absorver ali os nutrientes, né? E elas são raízes muito finas, que elas vão ficar ali próximas à superfície. Então, quando formos fazer a adubação, é importante que a gente pense na posição onde vamos jogar o adubo, né? Então, o adubo ele tem que ser jogado de fora para dentro, né? Pensando ali que as raízes elas vão ocupar mais ou menos a projeção da copa, mas ali a gente precisa jogar o adubo da projeção da copa para o ramo principal aqui do café, né? Então, muitas vezes, na hora de jogar aquele adubo ali, a gente vê que o produtor ele não joga de forma correta, o adubo é lavado ali, ficando no meio da rua, então é preciso que esse adubo fique ali debaixo do que a gente fala ali, a saia do café, né? Então, às vezes, esses ramos ali vão crescer bastante, né? Vão chegar até o solo, então às vezes é preciso levantar esses ramos para jogar esse adubo, né? Nessa posição aí de fora para dentro. Bom, então eram essas informações que eu queria passar de forma bem breve. Eu não citei aqui os nutrientes, né? Tentei falar de forma geral os momentos em que nós vamos fazer a adubação. Então, eu não comentei aqui sobre as quantidades e as necessidades, porque tudo isso varia muito de acordo com a análise de solo, né, da região, e a análise foliar também para a gente ver o tanto que a planta está absorvendo ou não. Mas, de forma geral, é importante a gente se atentar aos momentos ali de fazer essa adubação. Eu fico por aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, a gente tenta sempre responder. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.